Maria estava a ponto de celebrar seus 15 anos, cercada de sonhos e expectativas. Mas em uma tarde que parecia comum, sua vida virou de cabeça para baixo. Ao visitar uma amiga, ela foi traída de forma inimaginável por quem mais confiava. O que começou como um encontro normal transformou-se em um cenário de terror, e Maria precisou lutar pela própria vida de uma forma que poucos teriam forças para sobreviver. Prepare-se para uma jornada de superação que vai mexer com suas emoções. Fique até o final para descobrir como Maria, enfrentando traição e um ataque brutal, conseguiu se reerguer e se tornar um exemplo de força e resiliência. Cada momento dessa história é crucial, e você não vai querer perder o desfecho surpreendente e transformador que vai prender sua atenção até o último segundo. Prestes a celebrar seus tão aguardados 15 anos, Maria sonhava com esse dia desde muito jovem, idealizando cada detalhe como se fosse um conto de fadas. A expectativa em torno dessa data especial crescia a cada dia que passava, e seus olhos brilhavam de felicidade ao pensar na festa que seria o marco de sua transição para a vida adulta. Sua vida, até então, parecia seguir um curso tranquilo. Ela vivia em um bairro simples, mas cheio de vida, onde conhecia cada vizinho e se sentia em casa. As ruas eram cheias de histórias de sua infância, e os amigos que a acompanhavam nessa fase eram os mesmos com quem brincava de esconde-esconde quando era pequena. Entre risos e lembranças, Maria sempre foi uma garota doce e de coração aberto, pronta para abraçar o mundo e as pessoas ao seu redor. Os preparativos para a festa estavam em pleno vapor. Maria imaginava cada detalhe. O vestido de cetim cor-de-rosa que sua mãe estava costurando com tanto carinho, os doces cuidadosamente escolhidos, a música que animaria seus amigos e familiares. A festa seria o ponto alto de sua adolescência, um momento em que ela se sentiria verdadeiramente especial e amada por todos que a cercavam. A expectativa pela festa era compartilhada por seus amigos, principalmente por Ana, Beatriz e Carla, 3 meninas que Maria considerava quase como irmãs. Elas eram vizinhas e cresceram juntas, dividindo confidências, risadas e muitos momentos especiais. Para Maria, essas amigas faziam parte do que tornava sua vida tão significativa e plena. Eram companheiras de todas as horas, sempre presentes, e ela confiava nelas como em ninguém. Naquele dia, tudo parecia normal. Maria acordou cedo, como de costume, para ajudar sua mãe com as tarefas de casa antes de ir para a escola. Sua mãe já havia saído para o trabalho, e Maria estava encarregada de cuidar de sua irmã mais nova, Sofia, que tinha necessidades especiais. A relação entre as duas irmãs era de um amor profundo. Maria, mesmo sendo tão jovem, sempre foi muito madura e responsável, especialmente quando se tratava de cuidar de Sofia. A maneira como ela a protegida e orientava era de uma ternura que tocava a todos. Após deixar Sofia na escola, Maria se sentiu livre para focar nos últimos detalhes da festa. Seus pensamentos vagavam por entre os preparativos, e ela sorria ao imaginar seus amigos se divertindo, dançando e comemorando junto dela. O brilho no olhar de Maria refletia toda a alegria e esperança que carregava em seu coração. Mal podia esperar para ver o sonho do seu baile de debutante se tornar realidade. Foi então que recebeu uma mensagem de Ana, convidando-a para passar um tempo em sua casa naquela tarde. Ana sugeriu que as amigas poderiam discutir mais alguns detalhes da festa e, quem sabe, organizar uma surpresa especial. Maria, confiante e animada, aceitou o convite sem pensar 2 vezes. Para ela, aquele encontro era apenas mais um momento entre amigas, uma chance de se divertir e talvez planejar mais um detalhe para sua tão esperada celebração. Ao chegar à casa de Ana, Maria foi recebida com um sorriso. Porém, havia algo diferente no ar. Algo que Maria, com seu coração puro e ingênuo, não pôde perceber de imediato. O sorriso de Ana parecia forçado, e o ambiente estava carregado com uma tensão sutil que Maria não conseguia explicar. O que ela não sabia era que suas amigas, aquelas em quem confiava de olhos fechados, estavam prestes a revelar uma face cruel e impiedosa, que mudaria para sempre sua visão sobre amizade e confiança. Ao entrar na sala, Maria encontrou Beatriz e Carla sentadas no sofá. Elas a cumprimentaram com abraços e conversaram por alguns minutos sobre coisas triviais: a escola, os planos para o final de semana e, claro, a festa que estava por vir. Mas logo, a conversa tomou um rumo inesperado. O tom das amigas começou a mudar,
e comentários sutilmente cruéis começaram a emergir. Elas falavam sobre como Maria sempre tinha sorte, como sua vida parecia fácil, como ela sempre conseguia o que queria. Maria tentou rir, ainda sem entender completamente o que estava acontecendo, mas algo dentro dela começava a ficar desconfortável. Havia um tom de inveja nas palavras das amigas que ela nunca tinha percebido antes. A sensação de que algo estava errado começou a crescer, mas era tarde demais. De repente, Ana deu o primeiro golpe. A agressão foi tão repentina e inesperada que Maria mal teve tempo de processar o que estava acontecendo. Ela foi empurrada violentamente contra a parede, e em questão de segundos, o que parecia ser uma brincadeira de mau gosto rapidamente se transformou em um ataque brutal e premeditado. As três amigas, aquelas em quem Maria confiava com todo o seu coração, começaram a golpeá-la com força. A violência foi tão extrema que, em poucos minutos, Maria estava no chão, ensanguentada e indefesa. As palavras cruéis que saíam das bocas das meninas, o ódio em seus olhos, tudo isso destruía não apenas o corpo de Maria, mas sua alma. Como poderiam aquelas que ela considerava irmãs fazer algo tão monstruoso? Elas riam enquanto batiam em Maria, como se aquilo fosse algum tipo de diversão perversa. Os comentários cheios de malícia ecoavam em sua cabeça. Você sempre foi a queridinha, não é? Acha que é melhor que a gente? O que antes parecia ser amizade agora era revelado como inveja, rancor e desprezo. A cena que se seguiu é algo difícil de descrever. Maria foi arrastada para o quintal, onde uma cova já havia sido cavada. As meninas não estavam brincando. Elas tinham planejado aquilo, cada detalhe, e estavam determinadas a terminar o que haviam começado. Com a força que ainda lhe restava, Maria tentou lutar, mas estava fraca demais para resistir. Ela foi jogada dentro da cova e coberta de terra até o pescoço. O peso da terra a sufocava, e o desespero crescia a cada segundo. Se você está acompanhando essa história emocionante, não se esqueça de curtir o vídeo e deixar seu comentário. É muito importante para que possamos continuar trazendo histórias de superação como essa, que tocam o coração e nos fazem refletir sobre a força interior que todos carregamos. Enquanto jogavam terra sobre seu corpo, as meninas riam, como se aquilo fosse um espetáculo. Elas gritavam provocações, dizendo que Maria finalmente saberia qual era o seu lugar. A cada pá de terra lançada sobre ela, sentia a opressão crescente, o peso sufocante que aumentava, pressionando seu peito e dificultando cada vez mais a respiração. Ana, a que liderava a agressão, olhava para Maria com um olhar de triunfo, como se estivesse saboreando cada segundo do sofrimento que causava. Quem diria que você acabaria assim? Zombou, com um sorriso malicioso, enquanto erguia a pá mais uma vez. Beatriz e Carla se revezavam ao lado, sem sequer hesitar, como se o que estivessem fazendo não fosse enterrar uma pessoa viva, mas apenas uma brincadeira cruel entre amigas. O ar ao redor parecia carregado de uma crueldade fria e sádica. Maria tentou gritar, mas o som que saiu de sua garganta foi fraco, abafado pela terra que já cobria parte de seu rosto. A sensação de impotência a invadia, o desespero era absoluto, mas mais do que a dor física, era a traição que corroía sua alma. Como aquelas que ela considerava irmãs, com quem havia compartilhado os momentos mais importantes de sua vida, poderiam estar fazendo aquilo. A dor da rejeição misturava-se ao pânico de ser enterrada viva, a respiração já curta e ofegante transformando-se em pequenas arfadas. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela sabia que chorar só tornaria tudo mais difícil. O que mais a aterrorizava era o fato de que, para suas amigas, aquilo parecia ser apenas um jogo sádico, algo que trazia satisfação e diversão. Você não é nada, Maria, ouviu uma das vozes, com desprezo, enquanto outra garota, Carla, jogava mais um monte de terra sobre sua cabeça. As palavras cortavam mais do que qualquer ferida física. Elas a queriam ali, impotente, sufocada, apagada. Como se desejassem apagar a luz que Maria trazia, aquele brilho que incomodava suas vidas miseráveis. E o som das risadas. O som das risadas era o pior. Riam alto, quase histéricas, como se não pudessem acreditar na própria crueldade. Vamos ver se você consegue sair dessa agora, não é a sortuda? A palavra foi cuspida com tanto ódio que Maria se encolheu involuntariamente, ainda mais presa pela terra que a sufocava. O peso ao redor de seu corpo aumentava, comprimindo seu peito e esmagando suas esperanças.
O barulho da pá rasgando o solo e o som seco da terra caindo sobre seu rosto eram quase hipnotizantes. Maria podia sentir a terra fria e áspera invadindo sua boca, seu nariz, seus ouvidos, sufocando lentamente qualquer possibilidade de gritar por socorro. E mesmo assim, as meninas continuavam, como se fosse apenas uma questão de tempo até que ela desistisse completamente. Elas pareciam estar saboreando cada momento de seu tormento, observando com olhos frios e calculistas, como predadores brincando com a presa antes do golpe final. Quando você sumir, ninguém vai sentir falta, murmurou Beatriz, inclinando-se para perto, a voz carregada de uma maldade pura, enquanto acariciava levemente a testa de Maria, como uma caricatura perversa de carinho. E então, sem aviso, pararam. Como se tivessem decidido que já haviam se divertido o suficiente. Ficaram de pé, lado a lado, contemplando Maria, com apenas sua cabeça ainda à mostra. O silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrorizante que as risadas. Por um momento, tudo parou. Maria sentia a terra pressionando cada parte de seu corpo, seu coração martelando descontrolado, e sabia que elas estavam esperando para ver o que faria. Ana se ajoelhou ao lado da cova, aproximando o rosto do de Maria, tão perto que ela podia sentir o cheiro de seu perfume. "Adeus, querida", sussurrou com doçura falsa, e com um último movimento de desprezo, enfiou uma pequena flor no cabelo sujo de Maria, como se estivesse decorando uma boneca de pano. As três então se afastaram, pegando suas mochilas e sacudindo a terra de suas roupas como se aquilo fosse apenas mais um dia comum. Ana virou-se, observando a cena por mais alguns segundos, antes de dar um leve aceno para as amigas. "Deixem ela aqui. Vamos ver quanto tempo ela dura", disse casualmente, como se estivesse discutindo sobre o tempo que uma peça de carne levaria para assar. E assim, elas se foram, deixando Maria sozinha na escuridão crescente, sem mais som além do próprio coração acelerado e do farfalhar da terra ao seu redor. A solidão veio com força total. O tempo parecia se esticar enquanto o frio da terra penetrava cada célula de seu corpo. Maria sentiu a vida se esvaindo aos poucos. Cada segundo se transformava em uma eternidade de dor e medo. O horror de estar completamente imobilizada, enterrada viva, consciente de que aquele poderia ser seu último momento, fez o pânico florescer dentro dela como uma coisa viva e pulsante. As lágrimas começaram a escorrer, misturando-se com a terra que cobria sua face. Elas haviam realmente a deixado para morrer ali, sozinha, sem ninguém que soubesse onde ela estava. Cada pensamento de que sua família jamais a encontraria era como uma faca cravando-se ainda mais fundo. Mas, mesmo nesse momento de desespero absoluto, algo dentro de Maria se recusava a desistir. Uma faísca, uma força que vinha de algum lugar profundo e inexplorado dentro de si. Uma força que ela mesma nunca soube que possuía. Ela não seria apagada assim, não daria a elas a satisfação de vê-la derrotada. A dor era lancinante, o medo esmagador, mas Maria sabia que enquanto ainda pudesse respirar, enquanto ainda pudesse sentir, havia esperança. Maria, com as poucas forças que lhe restavam, começou a se mover. A necessidade de sobreviver, de lutar pela vida, era mais forte do que o medo e o cansaço. Ela sabia que se não fizesse algo, aquele seria o fim. A cada movimento, a terra ao seu redor parecia apertá-la mais, mas Maria não parou. Lenta e dolorosamente, ela começou a se libertar. Lutando contra a dor excruciante e o peso da terra que a prendia, Maria moveu cada músculo de seu corpo machucado com uma determinação desesperada. Seus braços formigavam, e as pernas estavam completamente imóveis, mas sua mente não cedeu ao desespero. Ela precisava sair daquela cova. Mesmo com o corpo em frangalhos, Maria encontrou forças que jamais imaginou possuir. Cada movimento era uma vitória dolorosa, uma luta contra o tempo e a morte que parecia iminente. Os gritos de seus pensamentos ecoavam: "Eu não posso morrer aqui, eu não vou morrer aqui." A terra fria em volta de seu corpo parecia uma prisão insuportável, sufocando-a lentamente, mas ela não parou de se mexer. Finalmente, conseguiu libertar o braço esquerdo o suficiente para escavar com as próprias mãos. A dor rasgava sua pele, seus dedos ensanguentados, mas Maria continuava. O esforço parecia interminável, como se o tempo estivesse congelado naquele momento aterrador. A cada tentativa de movimento, a terra ao redor dela parecia ganhar peso, tornando cada centímetro um obstáculo quase insuperável.
Os músculos de seus braços e pernas ardiam, a dor era aguda e intensa, como se lâminas cortassem sua carne a cada pequena tentativa de escapar. Seus dedos, agora ensanguentados e esfolados, escavavam desesperadamente a terra densa que se compactava a cada movimento, mas ela não desistia. O ar ao redor era denso, carregado de um cheiro metálico e terroso que invadia suas narinas, misturado ao gosto amargo do sangue em sua boca. Maria forçava os braços para cima, empurrando com a pouca força que ainda tinha, sentindo cada grão de terra pressionando contra seu peito, esmagando suas costelas, dificultando a respiração. Sua cabeça latejava e o desespero rastejava como um veneno, ameaçando tomar o controle. A necessidade de ar era insuportável. Cada respiração curta e dolorosa parecia uma vitória e uma derrota ao mesmo tempo. O terror de ser enterrada viva lhe dava uma força que vinha de um lugar primal, um instinto de sobrevivência que superava até mesmo o cansaço excruciante. Seus pensamentos ecoavam apenas uma única palavra: continue underline. O peso da terra sobre ela era como um inimigo implacável, empurrando-a de volta, tentando afundá-la ainda mais. Seus braços tremiam a cada tentativa de puxar seu corpo para fora, mas Maria não parava. As unhas quebradas rasgavam a pele, a dor lancinante percorria seus nervos como fogo, mas ela ignorava tudo, focada apenas em cavar, centímetro a centímetro. Cada movimento arrancava pequenas porções de terra, permitindo que seu corpo se soltasse lentamente. Parecia impossível, como escalar uma montanha com o peso do mundo inteiro sobre seus ombros, mas, a cada pequeno avanço, ela ganhava mais um fio de esperança. A mente de Maria oscilava entre a dor física e um estado de transe. Ela sentia a exaustão puxando-a para baixo, como um abismo sem fundo, mas o desejo de viver era mais forte. Seus ombros finalmente começaram a se soltar do aperto mortal da terra. Maria sentiu um raio de esperança perfurar o medo que havia dominado seu coração. Movendo-se como se estivesse nadando em um mar de concreto, ela usava o pouco espaço livre para empurrar a terra para longe, mesmo quando a cada centímetro que ganhava parecia perder outros tantos. A sensação de sufocamento aumentava a cada respiração curta que conseguia tomar. Mas, centímetro a centímetro, Maria finalmente conseguiu emergir da terra. Quando conseguiu sair da cova, completamente exausta e ensanguentada, seu corpo fraquejou por um instante. A mente dela estava ainda em estado de choque. Ela mal podia acreditar que havia sobrevivido a algo tão brutal e calculado. Agora, o instinto de sobrevivência tomou conta. Com o pouco de energia que lhe restava, Maria levantou-se e começou a correr, sem saber exatamente para onde ir. As ruas familiares que antes eram um porto seguro agora pareciam assustadoras e vazias. Ela não sabia se suas amigas poderiam estar atrás dela, se voltariam para terminar o que começaram. O medo pulsava em cada célula do seu corpo, mas a vontade de viver a impulsionava. Tropeçando em seus próprios pés e com o corpo coberto de lama e sangue, Maria correu para longe da casa onde sua vida quase havia sido tirada. Seus olhos buscavam desesperadamente por algum sinal de socorro. Os passos vacilantes a levaram até uma casa que ela reconhecia, a casa de Dona Lúcia, uma vizinha de longa data. Ao ver Maria naquele estado, Dona Lúcia ficou paralisada por um breve momento de choque. Ela conhecia Maria desde pequena, sempre via aquela jovem passar com um sorriso radiante. Agora, diante de si, estava uma garota ensanguentada, quase irreconhecível, lutando para ficar de pé. Com lágrimas nos olhos, Dona Lúcia rapidamente abriu a porta, puxando Maria para dentro e fechando a porta atrás de si com um estrondo. A expressão de horror de Dona Lúcia revelava o quanto estava chocada com a gravidade da situação. Sem perder tempo, ela pegou o telefone e chamou a polícia e uma ambulância, tudo enquanto tentava acalmar Maria e entender o que havia acontecido. O corpo de Maria estava em estado de exaustão completa. Cada respiração parecia um esforço monumental, mas o fato de estar segura, finalmente longe de suas agressoras, trouxe algum alívio temporário. Dona Lúcia cobriu com um cobertor. Enquanto esperavam o socorro, Maria não conseguia evitar as lágrimas que finalmente caíram, agora que o choque estava dando lugar à realidade cruel de tudo o que havia acontecido. Quando a ambulância chegou, os paramédicos ficaram igualmente chocados com o estado de Maria. A cada ferimento que examinavam, era impossível não se impressionar com o fato de que ela ainda estava viva. Maria foi imediatamente levada ao hospital, onde passou por uma série de exames e procedimentos de emergência.
Os médicos contaram 32 perfurações em seu corpo, além de hematomas profundos e cortes que cobriam sua pele como um mapa da violência que havia sofrido. Sua condição física era extremamente delicada, mas o fato de ela ter sobrevivido àquele ataque brutal era um verdadeiro milagre. Enquanto os médicos lutavam para estabilizar seu corpo ferido, a polícia foi acionada para investigar o caso. O bairro, que antes parecia tranquilo e acolhedor, agora estava em um turbilhão de comoção e indignação. A notícia do ataque a Maria se espalhou rapidamente, deixando os vizinhos em estado de choque. Quem poderia imaginar que aquelas meninas, com rostos tão familiares, seriam capazes de tamanha crueldade? Agora que Maria estava sendo cuidada, sua família, que havia sido chamada ao hospital, estava devastada. Sua mãe não conseguia acreditar no que tinha acontecido com sua filha. A imagem de Maria frágil e indefesa na cama do hospital, coberta de curativos e ligada a aparelhos, era algo que sua mãe nunca esqueceria. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de sua mãe enquanto ela segurava a mão de Maria, tentando, de alguma forma, transmitir força. Os dias seguintes foram cruciais para a recuperação de Maria. Fisicamente, os médicos fizeram o possível para tratar seus ferimentos, cuidando das fraturas e dos cortes profundos que cobriam seu corpo. Ela foi submetida a várias cirurgias para reparar os danos mais graves, e cada dia era uma batalha entre a vida e a morte. Porém, sabiam que o trauma emocional seria muito mais difícil de curar. Maria acordava no meio da noite, suando frio, gritando e revivendo o momento em que era enterrada viva. Os olhos dela, antes cheios de vida, agora estavam perdidos, como se sua alma tivesse sido arrancada naquela cova. Os médicos recomendaram acompanhamento psicológico constante, mas, mesmo assim, o medo ainda pairava como uma sombra, difícil de dissipar. Durante esse tempo, sua família se mantinha ao seu lado, encorajando-a a cada pequena vitória, cada respiro mais forte, cada tentativa de levantar a cabeça. Mas todos sabiam que a luta estava apenas começando. Enquanto Maria lutava para se recuperar, a polícia começou a trabalhar com todas as forças para desvendar o que havia acontecido naquela tarde fatídica. O estado em que encontraram Maria, com hematomas espalhados por todo o corpo, marcas profundas no pescoço e no peito, além de sinais de tentativa de asfixia, indicava claramente que se tratava de um crime premeditado e brutal. Os agentes sabiam que a prioridade era capturar as culpadas o mais rápido possível antes que pudessem fugir ou destruir qualquer evidência. A cena do crime, a casa de Ana, foi completamente isolada para a perícia. Os investigadores vasculharam cada canto, em busca de pistas que pudessem conectar as meninas ao ato horrendo. Coletaram amostras de terra e sangue, identificaram marcas de pegadas no quintal, e encontraram evidências de que a cova havia sido cavada dias antes, indicando que o ataque tinha sido planejado com antecedência. A pá usada para jogar a terra sobre Maria ainda estava no lugar, com impressões digitais nítidas, o que já começava a traçar um quadro claro de quem estava envolvido. Além disso, uma câmera de segurança instalada por um vizinho capturou a movimentação das garotas indo e voltando da casa de Ana no dia do ataque. Nas imagens, era possível ver as 3 amigas carregando sacos e ferramentas, rindo e brincando, como se estivessem apenas em um dia comum. Essa filmagem foi um ponto crucial para confirmar a identidade das suspeitas, mas faltava ainda uma peça essencial: o depoimento de Maria. No entanto, ela ainda estava em uma condição muito frágil para falar. A polícia respeitou seu estado e decidiu esperar até que ela tivesse forças para relatar o que havia acontecido. Enquanto aguardavam, os investigadores começaram a entrevistar os moradores do bairro e a rastrear a comunicação entre as suspeitas. Foi então que encontraram algo que mudou completamente o rumo das investigações. Uma série de mensagens de texto trocadas entre Ana, Beatriz e Carla, que detalhavam o plano meticulosamente. As mensagens eram frias, sem qualquer traço de hesitação, discutindo a melhor maneira de atrair Maria para casa, cavar a cova sem levantar suspeitas, até mesmo, qual seria a desculpa a dar para os pais caso fossem pegas. As conversas eram perturbadoras, mostrando um nível de maldade e premeditação que chocou até os investigadores mais experientes. Com essas evidências em mãos, os policiais sentiram que tinham uma base sólida para prender as meninas, mas ainda assim precisavam do depoimento de Maria para solidificar o caso. Quando finalmente ela começou a recuperar a consciência e a falar, os investigadores a abordaram com cautela. Cada palavra que ela pronunciava parecia drená-la,
mas Maria, ainda fraca e emocionalmente destruída, conseguiu relatar o terror que viveu com uma clareza assustadora. Descreveu como foi atraída para casa, como as amigas agiram friamente antes de começarem o ataque, principalmente, como sentiu a traição de cada uma delas enquanto era enterrada viva. Os detalhes fornecidos por Maria se alinhavam perfeitamente com as provas físicas e digitais, fechando o cerco ao redor das culpadas. Com o depoimento de Maria, a polícia conseguiu emitir mandados de prisão e deter as meninas. A captura foi rápida, mas não sem resistência. Quando as autoridades chegaram à casa de Ana, ela tentou negar tudo, alegando que não sabia de nada e que Maria devia estar inventando. Beatriz e Carla também seguiram o mesmo discurso, mas as evidências eram esmagadoras. As expressões de choque e pânico quando foram confrontadas com as mensagens trocadas entre elas mostraram que sabiam que não havia mais como escapar. Elas foram levadas sob custódia, e o caso passou para as mãos do promotor, que rapidamente formalizou as acusações de tentativa de homicídio qualificado. Para o bairro onde tudo aconteceu, a notícia foi um choque absoluto. Os rostos familiares das meninas, que antes eram vistas como adolescentes comuns, agora estavam estampados nas manchetes como criminosas calculistas. Os vizinhos, que sempre acreditaram que conheciam aquelas garotas, mal podiam acreditar que eram capazes de algo tão monstruoso. A detenção das agressoras trouxe um misto de alívio e horror, pois se perguntavam como haviam passado tanto tempo ao lado de jovens capazes de tamanha crueldade. O processo judicial que se seguiria seria longo, complexo e cheio de reviravoltas, trazendo à tona o lado mais sombrio da sociedade e expondo o racismo que permeava a vida de Maria, mesmo entre aqueles que ela acreditava serem seus amigos. Mas Maria finalmente tinha uma chance de justiça. Se você chegou até aqui, agradecemos por acompanhar essa história tão impactante. Não se esqueça de se inscrever no canal para que possamos continuar trazendo mais histórias como essa, que nos fazem refletir sobre a força interior e a capacidade de superação humana. Agora que sua saúde estava estabilizada, Maria sabia que a batalha estava longe de acabar. Ela ainda teria que enfrentar o processo judicial, onde suas antigas amigas tentariam se livrar da responsabilidade pelo que haviam feito. Para Maria, isso significava revisitar o trauma repetidamente, enquanto lutava para que a justiça fosse feita. O julgamento foi um verdadeiro teste de força emocional para Maria e sua família. Logo nos primeiros dias, ficou claro que as agressoras, que agora eram vistas como vilãs, tentariam de tudo para minimizar o que haviam feito. Seus advogados argumentaram que o ataque não passou de uma brincadeira que saiu de controle. Eles alegaram que as meninas jamais tiveram a intenção de causar danos tão graves a Maria. Essa alegação gerou uma onda de revolta entre aqueles que acompanhavam o caso. Como algo tão brutal poderia ser descrito como uma simples brincadeira? Todos os dias no tribunal, Maria enfrentava uma nova prova de coragem. Ela precisou depor várias vezes, recontando com detalhes o que havia acontecido, revivendo a dor física e emocional que havia sofrido. O ambiente no tribunal era opressor. As agressoras, sentadas no banco dos réus, a encaravam com olhares de frieza e desdém, como se não tivessem remorso algum pelo que haviam feito. Em um dos momentos mais difíceis do julgamento, uma das meninas chegou a sorrir para Maria enquanto ela descrevia os momentos aterrorizantes em que foi enterrada viva. Aquele sorriso, cheio de desprezo, parecia dizer: "Você nunca foi importante para mim." Se você já passou por uma situação de injustiça ou conhece alguém que tenha vivido algo assim, deixe seu comentário e compartilhe sua experiência. Esse tipo de discussão nos ajuda a refletir sobre as diversas faces da injustiça e como podemos combater essas situações. Enquanto o julgamento avançava, Maria percebeu que além de lutar contra a dor do ataque em si, ela estava lutando contra algo maior: o preconceito que permeava a visão das pessoas sobre ela. Por ser uma adolescente negra em um bairro majoritariamente branco, muitas pessoas estavam prontas para duvidar de sua versão dos fatos. Advogados das agressoras tentaram insinuar que Maria poderia ter provocado a situação ou exagerado no relato do que aconteceu. Essas insinuações atingiram Maria como uma nova onda de dor. Como alguém poderia achar que ela, vítima de um ataque tão brutal, ainda precisaria justificar sua própria inocência? Ela percebeu que o racismo era uma força sutil, mas presente em todo o processo, e que muitos estavam dispostos a minimizá-lo ou ignorá-lo completamente. Essa percepção tornou o julgamento ainda mais doloroso para Maria.
Não se tratava apenas de conseguir justiça por si mesma, mas de lutar contra um sistema que parecia estar inclinado a proteger as agressoras, em vez de puni-las adequadamente. Finalmente, depois de meses de tensão e momentos em que Maria chegou a acreditar que não conseguiria vencer, surgiu uma luz no fim do túnel. Um novo advogado foi contratado para representá-la, e ele estava determinado a expor todas as injustiças do caso. Ele trouxe novas evidências, fundamentou melhor as mensagens trocadas entre as agressoras que revelavam o planejamento detalhado do ataque, e essas provas tornaram-se irrefutáveis e mudaram completamente o rumo do julgamento. Agora, o caso parecia finalmente estar indo na direção certa. O juiz e os jurados começaram a ver o caso sob uma nova perspectiva, percebendo a gravidade do que havia sido feito contra Maria. O veredito final chegou, e as agressoras foram consideradas culpadas por tentativa de homicídio qualificado. A justiça finalmente havia sido feita. Quando o veredito foi anunciado, o tribunal ficou em silêncio e Maria sentiu uma onda de alívio percorrer seu corpo. Depois de tantos meses de tensão, incerteza e dor, finalmente havia uma sensação de fechamento. Embora as cicatrizes físicas e emocionais permanecessem, Maria sabia que as pessoas que a haviam traído seriam responsabilizadas por seus atos. A reação de sua família foi de lágrimas de alegria e alívio. Sua mãe, que havia estado ao seu lado em todas as etapas da jornada, não conseguiu segurar o choro. Ela sabia que a batalha ainda não estava completamente vencida, pois o processo de cura seria longo, mas aquele momento representava uma vitória importante. Maria olhou para o juiz, o advogado e todas as pessoas que tinham ajudado a expor a verdade, e sentiu uma gratidão imensa. Mas, acima de tudo, estava grata por sua própria força, por ter conseguido sobreviver a algo tão cruel e impensável. Apesar da vitória no tribunal, o impacto do caso não parou por aí. A condenação das agressoras gerou uma onda de discussões em todo o país sobre racismo, preconceito e violência entre adolescentes. A história de Maria foi amplamente divulgada pela mídia, e rapidamente ela se tornou um símbolo de resistência. Jornais e emissoras de televisão abordaram o caso não apenas como um exemplo de brutalidade, mas como uma janela para as injustiças sociais enfrentadas por tantas pessoas negras no país. Com o passar do tempo, Maria começou a ser convidada para dar entrevistas, palestras e participar de eventos em escolas e comunidades. Ela, que antes era uma adolescente tímida e reservada, começou a descobrir uma nova voz. A experiência que havia quase destruído sua vida agora se tornava uma plataforma para que ela ajudasse outros jovens que também enfrentavam o preconceito e a violência em suas vidas. Aos poucos, Maria reconstruiu sua vida. Voltou a estudar, fez novos amigos e encontrou forças para seguir em frente. Sua confiança nas pessoas, abalada pelo ataque, foi lentamente se recuperando. Embora nunca pudesse esquecer o que aconteceu, ela escolheu não se deixar definir pelo trauma. Suas cicatrizes físicas eram visíveis, mas foram transformadas em símbolos de sua luta e sobrevivência. O que antes parecia ser uma marca de dor agora era uma lembrança de sua coragem. Maria também passou a trabalhar como ativista pelos direitos humanos, especialmente focada em apoiar vítimas de violência e preconceito. Criou um projeto social voltado para ajudar adolescentes a lidarem com o bullying e o racismo nas escolas, oferecendo apoio psicológico e legal para aqueles que, como ela, passaram por situações traumáticas. A força de Maria inspirou muitos outros a também se posicionarem contra a injustiça. Ela também participou de programas de TV e eventos onde contou sua história, alertando sobre a necessidade de se discutir abertamente o racismo e o preconceito que ainda estavam tão presentes na sociedade. Maria havia encontrado um propósito em sua dor: transformar sua experiência em uma ferramenta de mudança. Agora, Maria já não era mais a mesma garota sonhadora que imaginava sua festa de 15 anos como o ápice de sua juventude. Ela havia se tornado uma mulher forte e determinada, que enxergava a vida com uma profundidade e uma clareza que poucos têm. Ela aprendeu que a verdadeira força não está em nunca cair, mas em ter a coragem de se levantar a cada vez que o mundo te derruba. Hoje, Maria é um exemplo vivo de superação. Ela continua sua jornada com coragem, sempre determinada a ajudar aqueles que, como ela, enfrentaram o lado mais sombrio da humanidade. Sua história, que começou como uma tragédia, agora é uma mensagem de esperança, uma prova de que, mesmo nas piores circunstâncias, é possível encontrar uma luz no fim do túnel.
Essa história mostrou o verdadeiro poder da resiliência e da coragem. E você, o que achou? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua opinião. Queremos saber como essa história te impactou e o que mais te tocou. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Sua participação é muito importante para que possamos espalhar mais mensagens de superação como essas para mais pessoas. Histórias como a de Maria nos mostram que, apesar das dificuldades, a vida sempre vale a pena ser vivida. Até a próxima!